Olá, bom dia. Ao longo dessa semana estamos realizando a série de sabatinas UOL Folha de São Paulo com os pré-candidatos ao governo do estado do Paraná. Falamos hoje com o último entrevistado desta série, Roberto Requião, pré-candidato do PT. E participam dessa sabatina comigo a jornalista Ana Luísa Albuquerque, da Folha de São Paulo, e Alberto Bombig, do UOL. Roberto Requião de Melo e Silva tem 81 anos e nasceu em Curitiba. Advogado e jornalista, ele governou o estado do Paraná por 3 vezes. Também foi senador por 2 mandatos, deputado estadual, secretário de Estado e prefeito de Curitiba. Em 1964, ele se formou em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 2 anos depois, graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná. E ele ainda tem pós-graduação em Planejamento Urbano pela Fundação Getúlio Vargas. Depois de 40 anos filiado ao MDB, Roberto Requião deixou o partido para ingressar no PT e concorrer novamente ao governo do estado do Paraná neste ano. Eu gostaria novamente de dar bom dia a quem está nos assistindo. Bom dia para a Ana aí no Rio de Janeiro, com friozinho. Bom dia, Kennedy, Bombig, candidato, todo mundo que está assistindo a gente. Bom dia, Bombig. Oi, bom dia, Kennedy, Ana, governador, senador, candidato. Prazer estar aqui com vocês de novo. Bom dia, candidato. Obrigado por participar dessa sabatina com a gente. Estou também no frio de Curitiba, né? Frio danado, mas um prazer enorme poder bater um papo com vocês. Governador, eu faço a primeira pergunta e a partir daí a gente aciona o cronômetro e vai ter 1 hora para conversar. Desde o início do mandato, o presidente Jair Bolsonaro ele faz ataques à democracia e ataca as instituições, especialmente o Supremo Tribunal Federal. E nesse ano eleitoral ele elevou o nível desses ataques. Questiona a urna eletrônica, que é confiável, e sugere, faz essas ameaças de golpe de Estado. Qual é o dano, governador, que o presidente da República causa à democracia brasileira quando age dessa forma? E qual é a chance, na opinião do senhor, de um golpe de Estado ser bem sucedido caso o Bolsonaro perca a eleição presidencial de outubro? Começo por aí. Não há chance alguma de haver golpe de Estado no Brasil. O país está afrontado com a política econômica. A inflação hoje pega os brasileiros de uma forma linear, os empregados, os desempregados. Eu, pessoalmente, faço a feira da minha casa, o mercado, toda semana com a minha mulher. Cada semana o mesmo dinheiro compra menos. E essa história de que o Exército vai se opor às Forças Armadas é bobagem. O Exército está entranhado na sociedade brasileira. Qualquer oficial que tenha tido uma vantagem tem também um cunhado, um primo, um parente que está sofrendo os efeitos dessa maldita política econômica. Agora, o Bolsonaro, ele não tem posição alguma. Ele queria matar o Fernando Henrique quando o Fernando Henrique privatizou a Vale do Rio Doce. Ele é um oportunista, um cínico oportunista da velha política, da manipulação de salário dos funcionários. Bolsonaro é um horror, mas o Bolsonaro é um animador de picadeiro desse circo em que o Brasil se transformou. Atrás dele o Guedes, o operador do mercado financeiro, e o capital financeiro dominando o Brasil e ferrando o povo de uma forma absurda. É assim que eu vejo essa situação. E o dano que ele causa à democracia quando ele age dessa maneira? Ele pretende criar um movimento através da mobilização dos seus adeptos, aqueles que foram doutrinados pela mídia, pela Globo principalmente, com a condenação absoluta da política, de todos os políticos. Mas eu acho que ele está caindo no ridículo absoluto. Eu vejo hoje, com toda sinceridade, o Lula eleito no primeiro turno. Governador, o senhor citou aí o Exército, né? A gente está vendo um governo do Bolsonaro aparelhado por militares, a gente vê as Forças Armadas sendo chamadas a acompanhar o processo eleitoral e questionando a confiabilidade das urnas, que a gente sabe que são confiáveis. Queria saber para o senhor qual deveria ser o limite da atuação das Forças Armadas na política. Limite da atuação das Forças Armadas na política. As Forças Armadas não têm nada com isso, né? As Forças Armadas estão aí para cuidar das nossas fronteiras, defender a integridade nacional. Elas não têm nada a ver com a política. O que não significa que nós não tenhamos oficiais inteligentes. Eu dou um exemplo para você do que acontece com as Forças Armadas. Eu, menino ainda, na campanha do Petróleo é Nosso, criticava o raio do Geisel na rua, nas barracas, na mobilização, era preso por isso várias vezes pelo DOPS do Paraná. O Geisel era um nacionalista. O Geisel reforçou a Petrobras, a Vale do Rio Doce, criou a Escola de Engenharia do Exército, introduziu a engenharia pesada no país. Veja os oficiais de hoje.
superiores cooptados pelo liberalismo norte-americano, pela geopolítica, não se fazem mais oficiais como antigamente. Mas a massa do Exército não tem nada com isso, e o Exército e as Forças Armadas, de uma forma geral, não tem nada a ver com a política. Se querem se envolver nisso, peçam baixa, vão para a reserva, sei lá, e disputem as eleições, colocando com clareza as suas ideias, como fazem todos, como faço eu, como fazem todas as pessoas que se envolvem nisso. Governador, ontem vou puxar um pouquinho para o noticiário do dia aqui, ontem teve a decisão do ministro Nunes Marques, que de alguma forma afeta diretamente a política paranaense, mas também a política nacional, né? Ele devolveu o mandato ao deputado estadual bolsonarista, o Fernando Francischini, e também ao Valdevan 90. Queria entender a opinião do senhor sobre essa decisão do ministro, né? O ministro foi indicado pelo presidente Bolsonaro, numa canetada reverte uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Para além da decisão em si, causa preocupação no senhor, que é um político tão experiente, o senhor está falando aí até da época do gás e tal, causa preocupação no senhor esse tipo de decisão no ano eleitoral, logo no começo da corrida? O Geisel botou aquele CONCAR lá no Supremo Tribunal para isso. Agora, não esqueça, perceba que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à época, era o Fux. O Fux hoje é presidente do STF. Isso cai rapidamente, acredito. Você acha que o plenário modifica essa decisão agora? A decisão do Nunes Marques? O plenário ou o Fux, pessoalmente. Tá? Mas o efeito dessa decisão, porque no fundo o que o Francischini fez foi mentir sobre a urna eletrônica, né? Um ministro do Supremo autorizar um mandato para alguém que provadamente divulgou uma fake news não é um sinal de que vamos ter complicações nessa eleição, um risco de um episódio lá Capitólio, algum tumulto, apesar de só não acreditar na hipótese de golpe de Estado bem sucedido? Não, não é sinal. É sinal de que o ministro é um leviano. Só, não mais do que isso. Isso vai ser corrigido sem efeitos práticos pelo Supremo Tribunal. Eu acredito que vai ser assim. Candidato, em junho de 2019, o senhor disse em entrevista à Gazeta do Povo que o senhor não pensava em sair do MDB até haver a possibilidade de uma modificação na estrutura partidária no país. O senhor também afirmou que o PT era uma espécie de uma seita religiosa, com louvação por políticos que não mereciam e sem fazer análise dos erros que o partido cometia. O senhor ainda tem a sua opinião sobre a legenda? E se sim, por que então se filiar ao PT? Não mudou uma vírgula. Eu não saí do PMDB, o PMDB que saiu de mim. Ana, eu fui um dos redatores da Carta de Princípio do lançamento do PMDB nacional, o velho MDB de guerra, como eu me referia. Eu, o Carlos Lessa e o Luciano Coutinho. Eu lembro de uma frase que nós introduzimos naqueles documentos, que era a seguinte: o PMDB é o partido das classes populares, desligado das decisões do grande capital. É o partido das mulheres, dos funcionários públicos, das minorias étnicas, é o partido do povo brasileiro. O PMDB saiu disso, virou um balcão de negócio. Aqui no Paraná, por exemplo, o PMDB está apoiando o rato, está apoiando a venda da Copel, da Sanepar, o aumento absurdo de tarifas, está apoiando a volta do pedágio, está apoiando a exoneração fiscal de 17 bilhões de reais. O PMDB saiu de mim. Agora veja, eu fui adversário do PT, crítico da política econômica do PT. Eu sou amigo pessoal do Lula, eu acho ele um sujeito fantástico. E acho que o Lula é a possibilidade que o Brasil tem hoje de escapar dessa entaladela que nos submetendo às diretrizes do liberalismo econômico da geopolítica norte-americana. Mas se o lulismo é um credo, eu não sou discípulo. Eu sou crítico disso tudo. Mas o senhor acha que o lulismo é um credo, que o petismo é um credo? O senhor acha que é uma seita? Eu disse a você que, nesta hipótese, eu não seria um discípulo. Quando eu me filiei ao partido aqui, o Lula teve um gesto comigo que me comoveu. Na frente de 10 mil pessoas, ele disse o seguinte: tivemos muito entreveros com o Requião, mas eu quero dizer a vocês que hoje eu acho que muitos dos puxões de orelhas que nós levamos, nós merecíamos. O Lula, que saiu da prisão em Curitiba, é outra pessoa, refletiu muito, leu muito, pensou muito. Eu acho que o Lula hoje é um sujeito que tem uma formação, uma convicção anti-imperialista e nacionalista pesadíssima.
O Lula é a esperança do Brasil para voltar à normalidade, para podermos discutir política, termos liberdade de comunicação. Eu espero que na O senhor acha que ele vai ter uma pessoal... política econômica diferente? O senhor era muito crítico do rigor fiscal do Lula, do Palocci, eu me lembro disso lá em Brasília. O Lula vai pegar um quadro fiscal complicado. O senhor foi senador, governador de estado, sabe como a questão fiscal ela é importante. Que política econômica diferente que o Lula pode fazer, senador, governador? O Lula poderá fazer tudo que a circunstância lhe permite. Primeiro, o PT tem que ter um projeto de governo. Eu chamaria esse projeto de projeto aristotélico. Ato meio, ato eficiente, que não peque pela temeridade, que inviabilize no processo eleitoral e que inviabilize a sua prática no poder posteriormente. Mas que não peque também pela covardia de se associar ao capital financeiro, comprometendo um futuro governo aos interesses dessa gente que tomou o governo até agora. Por exemplo, eu digo a vocês que o Lula, presidente da República, pode, se tiver apoio popular e parlamentar, por medida provisória, eliminar toda a legislação infraconstitucional que impede a redução do preço do petróleo. Pode reduzir o preço do petróleo pela metade da noite para o dia. Mas daí, as medidas provisórias têm 90 dias para serem discutidas. Iniciar uma grande campanha, como Getúlio começou antes de criar a Petrobras em 54, do petróleo é nosso. Começou em 34 isso. Para que o povo tenha consciência de que está sendo roubado por essa parceria de preços internacionais do petróleo. O Lula pode fazer tudo. No caso da Petrobras, aí, é o Conselho de Administração que tem que mudar regras de governança que foram criadas na época do Temer com Pedro Parente. Então, porque tem toda uma discussão de que, por medida provisória, eventualmente não pode fazer, porque se estabeleceu uma regra de governança dentro da empresa, governador, que mantém essa política. Diga. Você não entendeu o que eu lhe disse. Diga. Por favor, a medida provisória elimina as regras que impedem até o Conselho de baixar o preço hoje em nome da competitividade. Vai prejudicar os 480 importadores. Ele elimina o poder do CAD e da Bolsa, tá? Daí ele troca a presidência da Petrobras e troca o Conselho de Administração e baixa isso. O Conselho de Administração é a maioria do governo e vota com o governo. É possível. O risco é que a medida provisória não seja sustentada pelo Congresso Nacional. Daí temos que ter a grande campanha mostrando que o petróleo que sai do solo brasileiro, extraído por mão de obra brasileira, custa menos de $10 o Brent, o barril. É o apelido internacional do barril. E que, com royalties de alguns processos, impostos estaduais e impostos federais, pode chegar a $25. Mas aí, governador, o nó aí é a questão do refino, porque o óleo bruto, cru, o senhor tem razão, há uma autossuficiência. Agora, a capacidade de refino está muito... há um gargalo, porque houve uma privatização, e aí muitos falam que sem essa capacidade de refino pode ter risco de desabastecimento. É uma questão complicada para se resolver rapidamente, não? Kelly, não é o risco, é o que estão montando. Eles tiram a capacidade de abastecimento da Petrobras, a Petrobras, na mão do governo, baixa o preço do óleo a níveis brasileiros e eles tentam provocar o desabastecimento. Mas daí é a mobilização popular, vamos retomar essas refinarias e, fundamentalmente, o Brasil precisa retomar imediatamente a Braspeto. Os postos de gasolina, a distribuição, não podem ficar na mão do setor privado. Eles estão montando, e veja, não é de hoje. O senhor falou EBR Distribuidora, né? Que foi privatizada. EBR Distribuidora. Agora, se você me permite, eu recapitulo isso. Primeiro, o petróleo era monopólio estatal. O Fernando Henrique providenciou a invenção das concessões. Depois veio o pré-sal e inventaram a partilha. Na partilha, davam para a Petrobras 30% de todos os postos e davam o monopólio da operação, da extração do petróleo. Com um porém, no entanto. Fernando Henrique tinha posto ações da Petrobras na Bolsa de Nova York e os nossos governos tinham feito, na minha opinião, cometido o erro de fazer a mesma coisa. Então, Kennedy, hoje, 63,6% das ações da Petrobras estão na Bolsa, principalmente na Bolsa de Nova York. Nós temos que resolver essas coisas. Agora, sem o petróleo na mão do Estado, não há possibilidade
de retomada do desenvolvimento e da soberania brasileira. Eu não digo a você que o Lula vai fazer milagre, mas nós sabemos que temos que começar essa luta, e o Lula, com a politização e o que aprendeu na prisão, no Paraná, é o instrumento que o brasileiro tem. Eu digo aos meus amigos, vocês não gostam do Lula por causa do corte de cabelo dele? Vocês não gostam do Lula porque ele tem uma origem paupérrima que me faz ter um baita orgulho desse cara? Mas o Lula é um instrumento que todo brasileiro racional tem para retomar a possibilidade de desenvolvimento sustentável, volta da dignidade dos trabalhadores, uma mexida na comunicação para que se estabeleça a verdadeira discussão sobre o Brasil, sobre a economia, sobre os sistemas de administração pública do país. O Lula é o que temos à mão hoje para salvar o Brasil da entaladela em que nos metemos. Mexida na comunicação, o senhor diz é o quê? É controle dos veículos? Controle do... Você gostaria disso? Não, só para entender, você falou uma mexida na comunicação. Que tal o modelo norte-americano de impedir a verticalização absoluta? Que tal tirar a comunicação do Brasil, televisiva, da mão de 5 famílias e abrir isso? O que eu quero é abertura para poder falar. Olha, mas aí, governador, o senhor foi senador durante muito tempo, só para esse ponto do Bombig é importante. A gente sabe que não se deve defender censura, controle dos meios de comunicação. Esse debate é um debate muito complicado e tem que ter uma aprovação do Congresso. No entanto, que modelo de regulação da mídia seria democrático e defensável na opinião do senhor? A gente sabe que tem um modelo inglês, tem um modelo francês, o senhor citou o modelo americano. Essa questão da propriedade cruzada, ela já foi muito importante no passado. Impedir que o mesmo grupo tivesse jornal, TV, rádio e portal. Alguns dizem que isso já não é mais importante hoje, porque tudo convergiu para a plataforma digital. Né? O que o senhor entende que regulação seria possível que não implicasse em censura, numa tentativa de inibir o trabalho da imprensa? Você abriu a sua interpelação dizendo que você foi senador muitas vezes. O que eu poderia dizer para você se eu nunca tivesse feito nada? Eu sou autor da lei do direito de resposta, Kennedy. Sim. A lei que permite a qualquer pessoa infamada, caluniada na mídia, poder responder pessoalmente no meio em que foi difamado. Eu sou autor da lei, por exemplo, do abuso de poder, que faz com que um agente público, juiz, desembargador, procurador, ou qualquer agente público parlamentar, seja punido por abuso de poder. Eu tenho trabalhado nisso há muito tempo. Eu vou dar um exemplo para você. Se quer ser universal, cante a sua aldeia. Quem dizia isso, quem era da nossa época, ou da minha, pelo menos, o Marshall McLuhan, né? Quem quer ser universal, cante a sua aldeia. Eu sou pré-candidato ao governo do Estado por indignação, porque não existe governo no Paraná hoje. O pessoal do Rato, o Ratão e o Ratinho, tem a outorga de 104 antenas de televisão no Paraná. Eles dominam as televisões regionais, são donos do SBT. E puseram no orçamento do Estado do Paraná 161 milhões para fazer propaganda até quando o sistema eleitoral brasileiro proíba este ano. É um verdadeiro absurdo, é o domínio absoluto. Eu não consigo falar. Agora, eu acho que a internet melhorou bastante esse processo. Mas se você olhar a internet social dos órgãos de comunicação, dos grandes órgãos, você vai ver que eles ainda estão dominando isso. Nós temos que pensar nisso e tomar medidas para abrir, não é para censurar. Eu sou jornalista formado, profissional, já exerci muitas vezes essa minha profissão. Nada a ver com censura. Mas eu contrapus ao absurdo da calúnia o direito de resposta. Ora, onde é que tropeça o direito de resposta? É o judiciário que julga. E, às vezes, ele não tem muito boa vontade em democratizar a comunicação brasileira. Estou nessa luta há muito tempo. Governador, já que o senhor citou a imprensa aí, eu queria lembrar alguns episódios um tanto complicados que o senhor teve com alguns repórteres, né? Em 2011, quando o senhor era senador, o senhor tirou o gravador da mão de um repórter e apagou o material que tinha no gravador. Em 2004, o senhor fez algo semelhante, chegou a torcer o dedo de um repórter. Em 2018, o senhor disse ao Intercept, abre aspas, que jornalista brasileiro é um canalha. Então, queria te perguntar se o senhor se arrepende hoje dessas atitudes ou se o senhor faria a mesma coisa. Querida Ana Luísa, você está meio mal informada.
Não é bem assim. Estou informada pela nossa imprensa. Portanto, você está dando justificação à minha revolta contra o tipo de jornalismo, né? Eu, nessa última campanha, eu fui transformado no cara que agredia a mulher com boletins de ocorrência falsificados. O tal do Ariovisto, que hoje é senador, segundo consta, não investiguei profundamente isso, comprou 5 ou 10 mil chips de telefone para os fake news, para me caluniar. Quando o governador, logo que eu assumi, eu recebi um recado dos órgãos de imprensa. Requião, se você não der à imprensa exatamente o que deu o Jaime Lerner, que eram 2 bilhões e pouco, você vai apanhar de manhã, de tarde e de noite. O que foi que eu fiz? Eu mexi no orçamento do Estado e tirei todo o dinheiro para a publicidade do Estado. Então, não dou dinheiro para ninguém. Passei a usar a televisão do Estado e recorrer à televisão comercial apenas quando necessário em informações de interesse público. Ficaram com ódio de mim. Eu apanhei diretamente disso por muito tempo. Eu só queria lhe dizer que, mesmo com atitudes firmes, meu sangue não é de barata, eu fui agredido por um jornalista no Senado, me enfiou um gravador na cara, dentro do plenário do Senado, e me dizendo: o que você tem a dizer? Você recebe uma verba de indenização? Era uma questão, senador, sobre aposentadoria. Era uma questão sobre aposentadoria. Só tem o direito de ficar contrariado com o comportamento, a pergunta do repórter. Mas tomar o gravador da mão dele é um erro que o senhor cometeu. Eu acompanho política há muito tempo, convivi com o senhor no Senado, sempre tivemos a melhor relação possível. Mas esse sangue quente que o senhor tem, tomar o gravador da mão do repórter, não é legal, assim, não, é uma agressão, não precisava ter feito aquilo. Eu não disse a você que eu sou perfeito, sabe? Mas aos meus erros eu chamo de experiência para não cometer de novo. A minha indignação foi muito grande, porque ele chegou com uma conversa e com umas perguntas encomendadas. Como eu acho que é uma encomenda, uma sugestão, isso que a Ana Luísa me levanta agora. Estou fazendo uma conversa sobre o governo do Estado. Eu saí do governo do Estado, fui candidato ao Senado, Ana. Eu fui o mais votado do Brasil. Eu fui governador por 3 vezes, os meus índices eram 83% de aprovação. Agora, eu não estou dizendo para você que eu sou perfeito. Eu, como não disse para você, eu não acho que o Lula seja perfeito. Agora, aos nossos erros nós chamamos de experiência para não cometê-los de novo. Mas a pergunta da Ana é uma pergunta legítima. A gente conversou com os outros pré-candidatos também. Tudo bem, é importante fazer esse tipo de questionamento para o senhor. E nós estamos falando dos problemas do Estado, da política nacional também, governador. Vamos tocar aí. A Ana fez a pergunta e eu respondi. Sim. Não é isso? Estou dizendo a você que eu não sou perfeito. Às vezes, com a censura absoluta da imprensa do Paraná, e de repente um tipo de pergunta agressiva, não a da Ana, como eu já recebi outras, eu levo a minha indignação à flor da pele. Não sou perfeito. O que eu sou é nacionalista, eu tenho compromisso com o povo do Paraná. Eu estou falando com vocês aqui, depois de ter sido governador 3 vezes, senador 2 vezes, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano em Bruxelas, na Bélgica, do porão da minha casa que eu comprei há 44 anos do BNH. Esse é o Roberto Leitão que fala com vocês. Bombig, você quer falar? Quero. Vai lá, vai você, Bombig. Pode ser? Pode. Posso mudar o tempo? Na verdade, eu queria voltar a um tema, governador. Há muita expectativa, digamos assim, no chamado mercado financeiro, setor produtivo, sobre o pensamento do Lula para a economia, como seria, eventualmente será um terceiro mandato do Lula na área econômica, né? Eu gostaria de saber qual a visão que o senhor tem do Lula que passou por essa experiência da prisão. O senhor acha que ele está mais à esquerda? O senhor acha que ele voltou mais centrista? O senhor acha que ele tem um pensamento mais liberal? Como é que o senhor entende aí? O senhor tem conversado com ele? O senhor pode nos contar sobre como o senhor sente o pensamento e a alma do Lula nesse quesito? Eu acho que você podia perguntar para mim, você acha que ele está mais careca, mais moreno, mais magro, mais gordo, mais centrista, mais à esquerda, mais à direita? Não é isso. O Lula está mais experiente. O Lula não vai cometer erros que cometeu. Ele vai chamar os erros de experiência. E ele vai fazer o melhor governo que o Brasil já teve. Mas, para isso, ele vai precisar também de um parlamento
nacionalista. O Lula é um nacionalista hoje, ele tem uma visão anti-imperialista muito clara. O Lula entendeu por que derrubaram a Dilma e por que o puseram na cadeia. O Sérgio Moro, que eu admirava no começo, eu levei o Sérgio Moro 2 vezes ao Senado para falar com as comissões. O Sérgio Moro estava, ou por egocentrismo, ou por algum outro motivo, a serviço de interesses que não são os brasileiros. O Sérgio Moro, na Intercept, deixou claro, a investigação da Intercept, que ele não investigava os amigos. O Fernando, não, esse aliado nosso não pode investigar. E tem um pouco mais ainda, Bombig. A questão da CC5, fui eu que denunciei como governador do Paraná quando eu descobri. O Moro foi um dos juízes daquilo. Você Caso sabe Banestado, o o senhor está falando? Caso Banestado. Tá. Caso Banestado é um erro, que eram 5 bancos que faziam isso. O Banestado foi que aflorou com a denúncia que eu fiz. Quando eu descobri que o dono da banca de cachorro-quente do Banestado em Foz do Iguaçu estava mandando centenas de milhões para fora, e ele era dono da banca de cachorro-quente, imediatamente eu determinei ao presidente do banco que fosse a polícia e ao Ministério Público. Aquilo começou, andou, até um determinado momento que impediram a investigação. Aquele dinheiro era dinheiro do crime organizado, era dinheiro do tráfico de armas, mas era dinheiro também daquelas 55 privatizações do Fernando Henrique. E quando estavam a ponto, o delegado Castilho, de descobrir exatamente quem eram os destinatários, porque a origem era fake, a partir da existência desse dono da barraca de cachorro-quente, interromperam a investigação. Aquilo foi uma farsa. Agora, você sabe que quantitativamente muito maior que Mensalão, que Petrobras e tudo isso. Em volume de dinheiro, muito mais. É o maior escândalo da história do Brasil. Não, sem dúvida, é um caso grave. Eu queria falar um pouquinho sobre o Geraldo Alckmin e o PSDB. A denúncia foi minha. Senador, eu queria falar um pouquinho sobre o Geraldo Alckmin e o PSDB. O senhor foi muito crítico do governo Fernando Henrique, crítico do PSDB. O Lula fez uma aliança com o Alckmin, que deixou o PSDB, foi para o PSB. Você acha que o Alckmin agrega votos para o Lula, sobretudo aí na região sul? O senhor acha que foi uma decisão acertada? Como é que o senhor vê essa chapa? Acha que ela pode levar o Lula a vencer no primeiro turno? Quem quer ser o Messias é o Jair. Jair Messias Bolsonaro. O Lula, hoje, é candidato do movimento de recuperação do Brasil, de restabelecimento da normalidade, da sobrevivência dos partidos políticos através das suas fundações, fazendo propostas para o Brasil que são colocadas ao escrutínio eleitoral de tempos em tempos. O Lula com o Alckmin significa isso. Eu não estou acreditando, e nem o Lula acreditaria, na possibilidade de fazer uma revolução, mas ele está dando ao Brasil a oportunidade de retomar o seu processo civilizatório. Essa boçalidade total do liberalismo econômico, que é o que acontece aqui no Paraná. O rato aqui é um Bolsonaro. Eu vi na entrevista que fez com vocês que ele apoia Bolsonaro, ele acha o Guedes, que é um operador financeiro, não é economista de coisa alguma, e está desgraçando o país, um sujeito porreta. Esse tipo de liberalismo, a venda da Copel da Sanepar, até lamentei vocês não terem perguntado para ele, né? Mas ele disse que queria vender a Eletrobras e a Petrobras, o que é a mesma coisa. É todo um jogo contra o Brasil, contra o nosso processo de enriquecimento civilizatório. Eu fico totalmente revoltado. E isso é por corrupção ou por convicção? Tenho tempo para contar para vocês uma historinha da minha juventude. Lá pelos 17 anos, eu fui conhecer as cataratas do Iguaçu. Era uma estiagem tremenda, uma seca de mês. Quase não tinha água. E eu, com uma maquininha fotográfica, andei por cima daquelas pedras para fotografar as escavações nas rochas daquele arenito, feita pela água no momento dos grandes volumes e tudo mais. Me aparece um guarda florestal e grita para mim: "Ô, rapaz, saia daí! Não pode andar aí por cima." Disse: "Olha, seu guarda, isso aqui está absolutamente seco, eu não tenho risco de derrapar. Eu não vou na beira, eu estou tentando tirar umas fotografias." Ele gritou: "Rapaz, saia daí, estou mandando." Eu: "Espera um pouco, seu guarda." Ele sacou um revólver e me apontou e disse:
Saia daí, senão eu atiro. O pessoal que acredita no liberalismo, que leu essas apostilas, procede como guarda florestal. Eles, para evitar que eu levasse um tombo, iam me dar um tiro. Eles iam me matar para que eu não morresse. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu lá no Sergipe agora. A polícia, com o seu regulamento, a sua instrução e a sua convicção, para que um sujeito que andava sem capacete não andasse mais sem capacete, poderia dessa forma sofrer um acidente, foi colocado dentro de um carro que foi cheio de gás lacrimogêneo e ele morreu. O liberalismo é isso, de certa forma. Esse pessoal estudou essas apostilas do liberalismo econômico, a história do Friedman lá no Chile e tudo mais, e acha que estão salvando o Brasil, mas na verdade estão matando. Falta de conhecimento, de instrução. É o Bolsonaro. O que o Bolsonaro entende de economia? Nada. É um oportunista, é um animador desse picadeiro em que se transformou o Brasil. Regido pelo Paulo Guedes e pelo capital financeiro. Nós temos que enfrentar isso, defender a Petrobras, defender a Eletrobras. O Lula tem condição de fazer isso. Mas eu perguntei para o senhor sobre o Alckmin. O senhor acha que o Alckmin agrega a opinião do senhor sobre essa chapa? Acho que agrega, porque ele monta esse contexto nacional. É o Brasil se revoltando contra a boçalidade do liberalismo econômico. Agrega. E se nós tivermos um programa que não será ambicioso, como eu disse a você, um programa aristotélico, o Alckmin está dentro dele. Sem absurdo. Não é uma revolução, é a retomada do Brasil pelos brasileiros. No começo, eu até fiz alguma crítica ao Alckmin, sem programa. Mas eu, pessoalmente, gosto dele e acho que enriquece esse momento e transforma a eleição do Lula, que eu espero que seja no primeiro turno, num movimento nacional de salvação do país, de reconstrução do Brasil. Governador, saíram algumas notícias na imprensa paranaense falando que o PT aí no Paraná estava tentando atrair o PDT para sua candidatura, talvez com a vaga no Senado, né? Então, eu queria saber como é que isso funcionaria, se o senhor poderia dar palanque tanto para o Lula quanto para o Ciro. E, além disso, eu queria saber como é que o senhor está vendo essa campanha do Ciro, né? Essa estratégia dele de ataques ao Lula. Qual a sua opinião sobre isso? Eu tenho uma visão muito clara a respeito do Ciro, que não é a visão comum do pessoal mais à esquerda. Em primeiro lugar, eu não entendo a agressão obsessiva dele ao PT. Não entendo, acho que isso é um desserviço. Mas, por outro lado, a crítica que o Ciro faz aos nossos governos anteriores, eu digo nosso porque eu estava apoiando e criticando, e apoiando como é o meu comportamento na vida e na política. O Ciro está contribuindo na crítica, ele ajuda o povo a levantar o nível de consciência política. Eu acho isso uma colaboração positiva. Acho negativa essa obsessão de dizer que o PT é o partido dos bandidos, dos ladrões. Todo mundo sabe que não é assim. Ora, eu vou dizer para você que não tinha bandido, que o Palocci é um bom sujeito? Não. Eu quero ladrão de dinheiro público na cadeia. Foi como eu governei o Paraná 3 vezes. Não dei folga para pilantra de espécie alguma, mas fiz um governo com identidade com a população, com fraternidade, com amor pelo povo. O Ciro presta essa contribuição. Agora, o PDT tem apoiado algumas candidaturas, independente da candidatura presidencial. Eu recebi, algum tempo atrás, da minha casa, a visita do Lupe. Jantou comigo e disse: Requião, nós queremos lhe apoiar, independente da sua posição em relação ao presidente da República. Eu não tinha entrado no PT, né, nessa frente petista de reconstrução nacional. Estou preso e confiando na palavra do Ciro. Agora, se isso vai ser possível ou não, não sei. Eu acho que seria muito bom. É a visão que eu tenho de uma frente de recuperação do Paraná e do Brasil, sem sectarismos partidários, sem uma leitura baseada na criminalização da política imposta pela Globo nos últimos anos. É assim que eu penso. Reconstruir o Brasil, começar do começo, abrir isso para uma grande discussão. Eu, por exemplo, fui governador 3 vezes, com erros e acertos. Já disse aqui 2 vezes, aos meus erros chamo de experiência e não quero repeti-lo. Mas nós temos que recuperar o país, pensar no futuro. Como é que nós vamos levar para frente o Paraná com desemprego? Você sabe que hoje, no Paraná, no fim do mês, as pessoas ficam na dúvida se pagam a conta de água ou de luz ou põem comida na mesa? Desespero total. E o governo dando 17 bilhões de exoneração fiscal para grandes empresas, secretamente.
Dizem que é sigilo fiscal. Você sabe ir atrás desses segredos do que existe na política brasileira. É patifaria pura. Governador, se eu não estou enganado, se eu tivesse, obviamente, vai me corrigir, o senhor chegou a acumular o cargo de... Enquanto governador, acho que ali no início, por volta de 2003, o senhor chegou a acumular o cargo de secretário de segurança, um período que o senhor ficou sem secretário de segurança, quem tocava diretamente a segurança pública do Paraná, se eu não estou enganado, era o senhor mesmo, era o governador. Então, imagino que o senhor tem uma boa visão da área. De lá para cá, o que o senhor acha que mudou? Eu conversei recentemente com um ex-governador, que também esteve muito envolvido nas questões de segurança, e ele acha que está mais difícil lidar com as forças de segurança pública por causa desse discurso bolsonarista, por causa dessas promessas, desse apoio do presidente à excludente de ilicitude, a esse discurso de que a violência está justificada de qualquer maneira. O senhor concorda com isso? Como que o senhor enxerga esse cenário? O senhor citou o caso da Polícia Rodoviária Federal de Pernambuco, lá em Sergipe, teve a questão do Rio de Janeiro, semana retrasada também. Como é que o senhor está vendo esse cenário hoje da segurança pública? Qual o desafio da segurança pública nos estados de hoje? Alberto, você não está errado, não. Eu assumi o governo e assumi a Secretaria de Segurança simultaneamente. Estava um horror no Paraná. Para você ter uma ideia, quando eu assumi, e eu sou um sujeito doce, viu? Apesar da fama, apesar de como quis me caracterizar aí a minha amiga Luísa Albuquerque. Eu sou um cara moderadíssimo, mas eu vi que estava um horror a polícia do Paraná. Mas como eu tenho a fama de ser duro, eu assumi a segurança. Sabe o que aconteceu? 100 e poucos delegados de polícia pediram aposentadoria, que eu ia acabar com a farra. Agora, se você perguntar hoje para a Polícia Civil e Militar do Paraná quem é o governador que eles gostariam de ter no Estado, não será o Rato. Eles estão praticamente fechados com o Roberto Requião. Eu vi o Rato dizendo aí que os sindicatos estão acontecendo. Polícia Militar não tem sindicato, nem direito à greve tem. Mas tem, como toda pessoa, direito a ser respeitada na sua profissão. Eu não sou candidato contra o Rato ao governo do Paraná. Eu sou candidato a preencher o vazio que existe no governo do Paraná, e o Rato não é governador de nada. Ele está tentando fazer o jogo do Guedes do Bolsonaro, privatizar a Copel, privatizar a Sanepar. Por exemplo, essa internet que nós estamos conversando aqui era a Copel Telecom, altamente lucrativa. Com ela eu coloquei banda larga em 2.200 escolas do Paraná. Ele vendeu isso e logo depois alugou de quem comprou por 180 milhões. O Rato é um instrumento do mercado financeiro, foi promovido e se elegeu naquela onda bolsonarista. Ele é Bolsonaro, um Bolsonaro mais quieto. O Rato não é a favor nem contra, muito pelo contrário de nada. Eu assisti ontem a reprise da sabatina dele com vocês. Ele não tem opinião alguma, mas ele está vendendo o Estado, ele quer vender a Copel, ele quer vender a Sanepar. Você sabe que a Copel distribuiu 65% de lucros para os acionistas estrangeiros, sem ter nenhuma obra com tarifas rigorosamente absurdas que o povo não pode pagar? É por aí que isso está acontecendo. A polícia tem qualidades e defeitos. Eu joguei duro e fiz modificações tremendas. Eu garanti, por exemplo, um seguro de vida para os policiais que não tinham. Eu viabilizei a possibilidade de um soldado crescer na carreira sem ter que passar necessariamente pela escola de oficiais, fazendo um curso universitário. Eu viabilizei um salário melhor para quem tivesse curso universitário e curso de direitos humanos. Dei incentivo para o crescimento pessoal da polícia. Eu, com o Orjan Ozen, que era do Ibope, montei um sistema de localização do crime informatizado no Paraná, que foi um sucesso. Eles acabaram com isso tudo. Eu vi aí o Rato dizendo que fez 16 penitenciárias. Não é verdade. Governador, o que o senhor pretende fazer em relação nesse assunto da segurança pública? O Brasil tem uma tradição de violência policial. Bombig lembrou do caso da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. O senhor mesmo citou o caso da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. E com o governo Bolsonaro, esse estímulo que ele faz à violência policial e essa lógica miliciana parece ter agravado o problema. O senhor, se eleito, vai ter que lidar com uma polícia que hoje parece ter uma mentalidade mais autoritária e mais truculenta. Que medida concreta que o senhor pode tomar
para combater essa truculência policial. O Covas uma vez sugeriu uma fusão, uma emenda constitucional para fundir Polícia Civil, Polícia Militar e se criar uma nova força em etapas, né? Queria entender como que a gente combate essa truculência policial, governador. A prática é o critério da verdade. Fui governador 3 vezes. No meu primeiro governo, tínhamos aí 120 ocupações de terra no Paraná e violência policial em todas elas. Um dia, um oficial da Polícia Militar me procurou em casa e me disse o seguinte, Kennedy: governador, no governo anterior ao seu, eu fui imobilizado para fazer uma desocupação. E eu fui de metralhadora engatilhada, encontrei pela frente uma barraca, chutei o pau da barraca e enfiei a metralhadora embaixo da lona. Eu esperava, me dizia ele, encontrar guerrilheiros cubanos tomando terra dos paranaenses. Eu encontrei uma mulher amamentando uma criança com outra criança pequenininha no braço. Governador, isso não pode continuar assim. O que foi que eu fiz para responder a pergunta que você me fez? Eu chamei todos os oficiais da Polícia Militar do Paraná, superiores, comandantes, para Curitiba, para o quartel-general. E convoquei todos os líderes do movimento social de sem terra, movimentos sociais de lesados pelas invasões da usina do Iguaçu, no Brasil-Paraguai. Fechei com alguns sociólogos, alguns psiquiatras, e botei para conversar por 3 dias. Nunca mais houve violência. A polícia entendeu que eles estavam reivindicando terra, às vezes acertadamente, às vezes erradamente. É assim que a gente tem que proceder. O governo é para mediar conflito social, não é para assassinar a partir de uma visão de um lado só. Tem outro exemplo que eu não sei, até porque vocês não citaram, eu esperava que a Ana Luísa falasse nele. Eu recebi, no meu primeiro governo, uma ordem judicial para meter a polícia armada em cima de uma área, de uma periferia de Curitiba. Eles estavam lá há 40 anos. Bisavô, avô, pai, neto, bisneto. Era uma cidade construída. Não, a Caixa Econômica descobriu que tinha titularidade e manda a polícia lá. Eu disse ao doutor juiz da época que o mandato de governador não valia o assassinato de um trabalhador. Que eu não faria isso. Criei uma comissão mediadora e expliquei que 40 anos de ocupação equivalem a 8 usucapiões. Vocês estavam há 40 anos, têm direito à terra, nunca contestaram aquela ocupação, de repente se descobriu, sei lá por quê, que havia um título de propriedade. Hoje eles estão assentados lá, tranquilamente, com a posse assegurada. Tentaram me caçar um mandato, os gorilas do Congresso Nacional e tudo mais. Não é assim, nós temos que mediar os conflitos. Temos que mediar os conflitos. E a propriedade privada, que é essencial no nosso modelo de sociedade, tem restrições. Ela pode ser desapropriada, ela se submete ao zoneamento urbano de uma cidade, ela tem restrições e benefício da comunidade. Nós temos que mediar isso, governar é isso. Eliminar conflito, mas fundamentalmente se identificar com os mais pobres, exercer a fraternidade e o amor pelo povo. É por isso que eu hoje sou pré-candidato, porque o Paraná não tem governo. É uma máquina que está liquidando a educação, acabando com a polícia. Hoje, existem 2 tipos de pessoas no Paraná que fogem da polícia: os bandidos e o governador. Porque aonde ele vai tem um policial protestando que está morrendo de fome. Então é assim, temos que mediar, conversar, coração nisso, solidariedade e amor pelo povo. Senão não façam política, vão fazer negócio. Governador, a Ana tem uma pergunta sobre educação aí. Vamos lá, Ana, mande ficha aí, você está fazendo ótimas perguntas. O senhor citou aí a questão da educação, né? Um dos principais projetos do Ratinho que ele abraçou é aquele projeto bolsonarista das escolas cívico-militares, né? Ele anunciou que queria implantar esse modelo em mais de 200 colégios. Enfim, isso é questionado no STF, já teve policial que foi denunciado por agressão nessas escolas. Queria saber como é que o senhor vê esse projeto e se o senhor manteria esse modelo num eventual governo. Em primeiro lugar, eu conheço oficiais da polícia de nível intelectual maravilhoso. Formação universitária, 2, 3 universidades, diplomas universitários, que poderiam
tranquilamente dirigir uma escola. Mas você acharia razoável que, de repente, eu resolvesse dar contrapartida nisso e dizer que eu ia colocar no comando das companhias da Polícia Militar e dos batalhões professores e professoras? Não tem pé nem cabeça isso, é uma estupidez. Faz parte daquela doutrinação do guarda florestal. Não são preparados para isso, não se educaram para dirigir uma escola. Isso é uma estupidez absoluta. Me diriam alguns amigos, se veja, tem uma parte da população que concorda com isso. Você é pré-candidato a governador, como é que você diz isso? Porque eu não vou violentar o que eu acredito, eu não vou mexer na minha formação. É uma estupidez completa colocar a polícia. Quando eu fui governador, eu criei uma patrulha escolar que interagia com os diretores para acompanhar as redondezas da escola, onde ficavam traficantes, vendedores de coisa roubada e tudo mais. Funcionou muito bem a patrulha escolar. Faz parte da educação, do processo civilizatório. Eu acho uma estupidez absoluta. E o Rato se colocou para... Não, eu e a não opinião sou a do favor senhor de- sobre o ensino em casa, o homeschooling, o ensino em casa? O que o senhor acha disso? Eu acho outra estupidez. Está negando à criança a possibilidade de um aprendizado diversificado. Estupidez absoluta. Uma visão primária de certas confissões religiosas. Eu vou agora, que sou candidato, dizer que uma estupidez desse tamanho deve ser aceita. Eu não sou um rato. Eu sou um cara que dedicou a vida à política, com o sonho de poder mudar as coisas e melhorar a sociedade. Por isso que eu estou falando com vocês aqui do sótão da minha casa, do BNH. Governador, Amigo. então, mas qual seria exatamente a sua proposta para a educação, pensando principalmente aí na pandemia, que aumentou muito a taxa de evasão escolar? Qual seria a sua estratégia? Aí, contraposto ao quê? Qual é a estratégia que você coloca? É que eu não entendi. Em relação à evasão escolar, né, que as taxas aumentaram muito durante a pandemia. O senhor tem alguma proposta específica para isso? Não, eu acho que a pandemia está acabando, nós temos que resolver isso. Você veja, por exemplo, eu fiz uma revolução no ensino do Paraná. Eu criei a formação continuada dos professores, o PDE. Eu pensava o seguinte, um professor está há 20 anos numa escola, ele não conseguiu tempo para evoluir, para ler. Então, eu tirei os professores da escola e criei uma estrutura física e profissional, contratando professores e construindo espaço nas universidades públicas. Por um ano, eles voltavam para a universidade. Num segundo ano, eles ficavam entre alguma coisa na universidade e a própria escola, levando conhecimento para a evolução do sistema. Sabe o que nós conseguimos com isso? O primeiro lugar em ensino público do Brasil. Ora, eu não sou cínico a ponto de dizer que isto foi o fundamental, porque o ensino do Brasil é muito precário ainda, mas nós estávamos num processo de evolução. Os atos acabaram com isso tudo. Eu mexi no plano de carreira dos funcionários, dei dignidade salarial. Hoje eu queria fazer esse PDE, Plano de Desenvolvimento Educacional, a partir de todos os educadores. A crecheira, a servente, todo mundo que está envolvido com os nossos filhos na escola tem que ter um preparo especial. Eu levaria isso à frente. Pergunta para os professores do Paraná quem eles apoiam hoje numa candidatura para o governo do Estado. Agora, outra coisa, Ana Luísa, eu nunca dei moleza para funcionário público. Eu sempre fui muito duro. Quem está atendendo o público tem que atender com respeito, mas a dignidade do funcionário público tem que ser respeitada. Você viu o que aconteceu em Guarapuava com a polícia agora? Tomaram a cidade. Não tinha policial, tinham 2 ou 3 policiais numa cidade de 183 mil habitantes. Nós não temos delegado de polícia no Paraná inteiro. Nós não temos, na verdade, governador do Paraná. E nós precisamos eleger um governador. Governador, falando rapidinho do agronegócio, né, que é uma atividade econômica importantíssima para o Paraná. A gente sabe que o agronegócio atual, né, está altamente tecnológico, gerando talvez menos emprego que gerava no passado, mas, enfim, gerando muita renda de qualquer forma, sendo um motor econômico importante. Qual a visão do senhor sobre o agronegócio? O senhor sempre, quando governador, eu lembro que o senhor privilegiou ali a média, a pequena propriedade, o assentamento. De lá para cá teve uma mudança. Como o senhor enxerga o agronegócio do Paraná hoje? E qual a sua proposta para o setor, sabendo que tem 4 cidades do Paraná, que agora não vou me lembrar qual, que estão entre as mais ricas
do país só por conta do agronegócio. O senhor pretende, de alguma maneira, diversificar essa riqueza? Como é que o senhor vai lidar com esse agronegócio? Foi eleito. Alberto Bombig. Eu fui governador 3 vezes. Então, você não vai esperar que seja diferente do que eu já fui. Eu tenho orgulho do agronegócio do Paraná, pelo seu nível de produtividade e tecnologia. É superior ao norte-americano. Nossa produtividade, em muitos casos, é maior. É excelente, não só para ganhar dinheiro, mas para garantir reservas cambiais para o Brasil, negociar com o mundo. Mas nós estamos com um problema de segurança alimentar. Aqui no Brasil e no Paraná, nós somos os maiores produtores de grãos do planeta. Está faltando arroz e feijão que nós estamos importando da China. Está faltando óleo de soja para a mesa dos paranaenses. Está faltando governo. Governo, Alberto Bombig. Você veja o que a Inglaterra e a França fazem com o seu agronegócio. Eles têm um pacto, não é uma obrigação, não é uma imposição, para fazer com que alguns grandes plantadores de agricultura extensiva plantem também a diversidade dos alimentos que vão para a nossa mesa. Eles têm cotas pactuadas entre os grandes produtores. Nós estamos sem governo. Não é só o dinheiro. O agronegócio do Paraná está plantando dólar, Roberto. Sabe o que é plantar dólar? Está plantando aquilo que consegue vender em dólar com real desvalorizado no mercado internacional. Estão ganhando muito dinheiro, mas o povo não está comendo. Eu estou dizendo para você que no fim do mês eles têm que resolver se colocam alguma comida na mesa ou pagam a água e a luz em tarifas absurdas colocadas pelo governo do Paraná. Nós temos que tratar isso com inteligência. Agora, para você ver a minha visão sobre isso, que vai um pouco mais longe. Eu conheço muito a China, eu fui muitas vezes à China. Eu tinha paixão por aquela agricultura familiar, né? Aquela poesia da agricultura familiar. A família produzindo arroz, todos colhendo e tal. Você sabe que a China hoje chegou a construir cidades novas inteiras para tirar o pessoal do campo e estabelecer uma escala de produção, porque com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, não é agricultura familiar, que é quase sinônimo de agricultura de subsistência, que vai alimentar 1,5 milhão de pessoas. Nós temos que entender as circunstâncias desse processo. Agora, o Paraná é um estado porreta no agronegócio. Pergunta para os donos do agronegócio, as cooperativas, como foram tratadas comigo. E todas as vezes que eu fui à China, os líderes das cooperativas viajaram junto comigo. O senhor está falando, então, que você vai diversificar. De alguma maneira, o Estado ser o indutor dessa diversificação agrícola. Mais do que isso, eu quero um impulso na agricultura variada, fenomenal. Eu quero agrônomos, eu quero sementes melhores. Eu criei o trator solidário, eu criei irrigação noturna. As nossas usinas hidrelétricas continuam com as turbinas girando à noite porque a água está passando. Eu fiz um desconto de 75% no preço da energia e financiei sistemas de irrigação para a agricultura do Paraná. Você me perguntaria, para pequena? Não, para toda. E cobrava juros subsidiados de 1% ao ano. Era só para ter o registro. Porque eu aprendi nas conversas que tive na ONU e tudo mais, que o fundamental para a agricultura é a água e a irrigação. Não adianta agrotóxico, nem adubo nitrogenado, nem não nitrogenado, se você não tem água. Nós fizemos um programa monumental de irrigação. Depois estendi a diminuição do preço da energia para pocilgas enormes e galinheiros. Eu dei uma sacudida. Você sabe que o sucesso do nosso governo na agricultura foi tão grande que nós revertemos o êxodo rural. A meninada dizia, mas com o apoio desse governo, nós não precisamos ir para a cidade, nós podemos crescer aqui. Vamos sair da agricultura de subsistência para uma agricultura diversificada e comercial para alimentar o povo. E com a condição de ganhar dinheiro e subir economicamente na vida. Isto significa identidade com o povo, fraternidade com as pessoas. Não essa porra de política do Guedes pensando só no lucro concentrado. Parceiro meu nessa ideia é o Papa Francisco. Capital pode ser bom, montando uma fábrica, trazendo para um país tecnologias que não são conhecidas. Mas, fundamentalmente, ele não pode dominar o mundo. Governador, o mundo tem que ser dominado pelo interesse das pessoas. Governador, estamos chegando aqui no finalzinho, tem um pinga-fogo, eu pediria que o senhor respondesse sucintamente, contra ou a favor, sim ou não. Questão do aborto.
A favor ou mudar a lei como ela está hoje? Hoje tem 3 possibilidades de se interromper a gravidez. Se há um risco de morrer devido à gestação, se essa gestação resultar de um estupro ou se o feto não tiver o cérebro. O senhor defende manter a lei como está ou acha que ela tem que ser mudada? Eu acho que tudo pode ser mudado com a evolução do conhecimento e tudo mais. Mas hoje eu sou contra a liberação do aborto. Eu sou a favor da vida. Eu fico pensando, meu pai e minha mãe me tiveram num momento de grande dificuldade familiar. Se tivesse essa farra do aborto liberado, eu podia não estar aqui conversando com vocês. Contra ou a favor de descriminalizar a maconha? Eu acho o seguinte, dá uma olhada lá no Uruguai. Não vi grande sucesso nisso. Ora, acho que subprodutos medicinais da maconha, nada contra. Nós temos 200 e tantos milhões de habitantes numa desorganização brutal. Deu uma falha aí nele, aí. Peraí. Ele vai voltar aqui. Estamos fazendo uma sabatina com o pré-candidato do PT ao governo do Paraná, que é o Roberto Requião. A sabatina está agora num ponto do Pinga Fogo. Nós estamos aguardando ele retomar aqui o contato técnico com a gente para concluir a sabatina. Já abordamos economia, questão nacional com ele, segurança pública, educação. Estão participando comigo dessa sabatina o Alberto Bombig e a Ana Luísa Albuquerque, da Folha de São Paulo. Acabou acontecendo um problema técnico, o Requião saiu da sala de bate-papo nosso aqui do Zoom, mas está voltando. O pessoal está entrando em contato com ele, a gente retoma a sabatina já já. Acho que eram 7 minutos e meio que faltavam, uma coisa por aí, 5 minutinhos e pouquinho. Não, estava um pouquinho mais, está correndo ali. A gente vai retomar. Está entrando aqui, a gente vai retomar. Na semana que vem, a Fabiola Cidral vai fazer sabatinas com os pré-candidatos ao governo de Pernambuco. E na outra semana eu volto para falar com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Ele já está de volta já com a gente aí? Tudo bem. Olá, governador. Estamos retomando aqui o contato. Voltou. Okay, vamos ótimo. Lá. A gente estava, diga, na parte da maconha, né? Contra ou a favor de descriminalizar a maconha? Não vejo ganho para o Brasil algum descriminalizar a maconha com o nosso nível de informação social hoje. Nós íamos começar a ter maconha da Marlboro, maconha disso e daquilo. Era um negócio para a indústria cigarreira. Contra ou a favor de... Desculpe. É o pinga-fogo para a gente ser rapidinho. Estamos terminando aqui a entrevista, governador. Vamos correr aqui. Contra ou a favor de cobrar mensalidade em universidade pública? Contra. Contra ou a favor do uso de câmeras nos uniformes dos policiais? Absolutamente a favor. Contra ou a favor de ampliar a posse e o porte de armas? Contra. Contra ou a favor da possibilidade. Desculpe? Existe uma possibilidade em situações absolutamente necessárias. Sou contra a ampliação. Não vejo vantagem alguma nessa estupidez. Contra ou a favor da privatização da Petrobras? Absolutamente contra da Petrobras, da Copel e da Sanepar, que são paranaenses. Contra ou a favor da privatização da Eletrobras? Contra, absolutamente contra, como sou contra a Copel, que está sendo privatizada no Paraná. Contra ou a favor do semipresidencialismo? Isso é uma brincadeira, uma estupidez. Aponte uma qualidade e um defeito. Desculpe, o senhor quer falar algo mais sobre semipresidencialismo? Não, é uma jogada para eliminar a possível eleição do Lula. Aponte uma qualidade e um defeito do senhor. Franqueza. Eu digo o que penso e mesmo no processo eleitoral eu afirmo as minhas convicções. Eu acho que a nossa função política, de certa forma também, é ajudar a instruir, fazer o povo a pensar. Não é simplesmente concordar com a maioria da opinião formada pela mídia que degrada o processo civilizatório brasileiro. Franqueza é uma qualidade, um defeito que o senhor tem. A franqueza é o defeito que dizem que eu tenho. Tá eu não considero assim. Eu confesso que eu fiquei em dúvida quando o senhor estava falando dela como uma qualidade ou um defeito, governador. Para mim, é uma característica da minha personalidade. Agora, analise isso como quiserem. Eu acho que nós fazemos política para ajudar a formar opinião. Isso não significa que estejamos sempre certos também, mas temos que ser legítimos. Governador, por que o senhor quer voltar?
Por que o senhor quer voltar a governar o estado do Paraná? Eu fui governador 3 vezes, senador 2 vezes, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, presidente da seção brasileira do Parlasul e do Parlacino. Vivi lá em Montevidéu, e no Panamá, em Bruxelas, na Eurolat. Eu aprendi para burro, aprendi muito. Agora, de repente, eu olho o Paraná, não tem governo, é uma jogada de acumuladores de capital, de negócios, Estado mínimo e grandes negociatas. Não posso concordar com isso. Está comprometendo o nosso futuro. Eu vejo, pessoalmente, que mais 4 anos desses ratos vendendo empresas públicas, acaba o Paraná. O povo perde a dignidade, os direitos trabalhistas, perde tudo, e o dinheiro se acumula na mão de algumas pessoas que não têm como referência a identidade nacional, que se identificam mais com os ricos de outros povos, de outros países. Não, é um momento dificílimo. Nós temos que interromper isso e reconstruir o Brasil. Por isso eu sou candidato e por isso apoio o Lula. Candidato, a gente tem visto aí no Paraná, há alguns anos, uma emergência hídrica, né, uma crise hídrica. O que o senhor poderia fazer em relação a isso enquanto governador, para além do rodízio, né? Eu não entendi o começo da... A gente tem visto no Paraná, há alguns anos, uma emergência hídrica, né? Uma crise hídrica, em parte por causa da estiagem. Queria saber o que o senhor... Caiu de novo. Ele apertou o fone lá, aí ele acaba saindo da sabatina. Vamos ver se a gente consegue voltar com ele para poder encerrar com ele respondendo. Tá bom, vou fazer isso. E vou pedir para ele responder a pergunta da Ana. Volta e faz isso aqui, tá? A gente vai falar com o governador, ele mexe um pouquinho no fone ali e acaba desligando. Então vou dar esse toque para ele, enquanto eu estou com a minha amiga Ana, meu amigo Bombig aqui, aguardando a volta do ex-governador, ex-senador Roberto Requião. Ele é o pré-candidato do PT ao governo do Paraná. O governador, não pode apertar o fone de ouvido não, porque acaba desligando o senhor. A Ana fez a pergunta, o senhor está me ouvindo ou não? Eu escutei. Sobre crise hídrica, o senhor pode fazer. Mande bala aí. Responda, por favor. Eu já fui governador e naquela crise de 2007 e 2009 eu congelei as tarifas de luz e de água no Paraná, as mais baratas do Brasil, por 8 anos. Outro dia, Ana, eu fui ao Banco do Brasil, eu tenho uma poupançazinha lá, 60 ou 70 mil reais, e perguntei ao gerente, olha, eu estou perdendo dinheiro com a inflação, o que eu posso fazer? Ele disse, Requião, aplique nas ações da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, são as melhores do país. Eu fiquei absolutamente indignado. O preço da água no Brasil é grande. No Paraná, é o campeão nacional. Eles estão sem nenhuma obra, falta investimento, falta obra. Uma empresa pública monopolista ganha verdadeiras fortunas. E os nossos militares criaram o subsídio cruzado. As grandes cidades, com uma escala muito grande de consumidores, conseguem, evidentemente com o monopólio e com a escala, ter um lucro razoabilíssimo, que possibilita que a empresa estadual criada pelos milicos invista em pequenas cidades que não têm escala para um investimento caro em saneamento. Nós estamos distribuindo para os acionistas privados o dinheiro da tarifa absurda. A Copel, por exemplo, mesma coisa que o tratamento da Sanepar, ganhou 5 bilhões e 100 milhões e distribuiu 65% disso, quando a lei das sociedades anônimas que eu praticava determinava 25%. Falta governo, falta investimento. Eles querem privatizar tudo, transformar tudo numa negociata com ratinhos, ratões e essa gente toda subordinada aos interesses econômicos que comandam as eleições. Mudo isso no dia seguinte. Demito a direção da Sanepar inteira. Demito a direção da Copel e baixo as tarifas e invisto no Estado. Governador, para a gente encerrar, já que houve as interrupções, eu queria ouvir um pouco o senhor sobre a Lava Jato. Como é que o senhor avalia o saldo positivo, o saldo negativo dessa operação? E a figura do Moro, que é um paranaense que está querendo entrar na política aqui por São Paulo. Kennedy Alencar. Eu levei o Moro 2 vezes ao Congresso Nacional para falar nas comissões. Estava entusiasmado. Mas depois eu comecei a ver que eles investigavam um setor. Eu não vou dizer para você que não tinha ladrão na Lava Jato. Eu não vou defender aqui o Palocci,
e outras peças semelhantes. Mas eles estavam a serviço dos interesses do capital. O Obama encontrou uma situação parecida na General Motors, nos Estados Unidos. Ele demitiu a diretoria, botou na cadeia em parceria com o Ministério Público e o Judiciário, privatizou, estatizou e, posteriormente, privatizou, porque não é função do Estado competir em construção de automóvel. Nós aqui destruímos a economia nacional. O Moro foi levado aos 60 minutos. A vaidade dele é um troço incomensurável. O Moro, a sua cônjuge, a sua dificuldade vocabular, ele é um juiz medíocre, de mediano. Ele não é imbecil, ele é mediano, mas o ego fantástico. E foi produzido pela mídia. O Moro é um horror. Eu acho que o Moro tem assegurado hoje a direção do McDonald's nos Estados Unidos, na Flórida ou em outro estado americano importante. Ele desapareceu com as denúncias da quebra do sigilo deles, da possibilidade de apreciação de qualquer brasileiro inteligente. O Moro é um horror. O Moro, o Dallagnol. O Dallagnol agora aqui fez um acordo de leniência com o roubo dos pedágios do Paraná, que apresentou um furo só nos degraus de obras pagas e não construídas, pagas pela tarifa. R$1 milhão de retorno. O furo era de 10. Esse pessoal perdeu a compostura e a vergonha na cara. E olha, digo isso com a tranquilidade de quem, como senador, foi o defensor das prerrogativas do Ministério Público. A Ellen Grace, à época, estava no meu gabinete antes de ser ministra todo dia. E a gente tentava melhorar a força do Ministério Público, mas que não fez jus ao esforço que nós fizemos para eles. Negociam o seu poder, salários incríveis, vantagens absolutamente inadmissíveis. Nós temos que dar um jeito nisso tudo, discutindo, conversando e eleitoralmente elegendo congressos razoáveis. Governador, quero agradecer muito o senhor aí pela entrevista. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Eu fico satisfeitíssimo, só fico triste com essa carinha triste que me aparece aí da Ana Luísa. Ana, um abração do Requião. Nós te amamos. Abraço para o senhor também, governador. Boa sorte aí na eleição. Ana, muito obrigado aí pela essa semana na sabatina aqui. Encerramos aqui, missão cumprida. Um abraço, até a próxima, Ana. Até mais, Kennedy. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente também. Oi, governador. Convido os três para minha posse aqui no ano que vem. E o Bombig também, mas ele tem que ir com uma roupa bonita, uma roupa apresentável para a posse. Tchau, Bombig. Tchau, O tchau. Bombig tá com... Ele aparece aí com esse cabelão, parece um líder mafioso. Mas não é. Vou cortar, eu vou cortar. Final de semana existe para isso. Obrigado, Kennedy. Um abraço, Ana. Abraço, Tchau, Bombig. tchau. Obrigado Prazer. pela parceria ao longo da semana. Um abraço para todos vocês. Pessoal, chegamos ao final aqui dessa série de sabatina com os pré-candidatos ao governo do estado do Paraná. Na semana que vem, o UOL e a Folha de São Paulo vão entrevistar os pré-candidatos ao governo de Pernambuco. A Fabíola Cidral vai conduzir essas conversas. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.